Oi, pessoal, tudo bem? Nós vimos aí sobre a Semana de Arte Moderna, falamos inicialmente sobre o modernismo, Semana de Arte Moderna, vimos aí, né, como foi essa semana tão especial aí para a arte brasileira. E aí, agora nós vamos entender o que foi deixado, né, por esses artistas do modernismo. Quais foram as influências dessa Semana de Arte Moderna. Porque a partir dessa semana, muita coisa mudou, né, no Brasil e principalmente na cidade de São Paulo. Muitos artistas que eram familiarizados, que gostavam, que se interessavam pela arte moderna e que ficavam calados ou que estavam até mesmo fora do Brasil estudando, quando descobre, né, quando fica sabendo da Semana de Arte Moderna e que o Brasil estava abrindo sua cabeça para o modernismo, eles resolvem se manifestar, resolvem apresentar sua arte, resolvem vir para o Brasil, tá? Então, a Semana de Arte Moderna acaba deixando um legado aí de influência para os próximos modernistas. Então, nós vamos conhecer alguns artistas que se inspiraram nos artistas da Semana de 22, apesar de já conhecerem, né, um pouco sobre o modernismo europeu e também a influência disso para a cidade de São Paulo, que é a nossa é o nosso estado, né? Faz parte é a cidade em que faz parte, né, a nossa moradia, que é a nossa residência, ok? Então, vamos conhecer aí alguns dos artistas. Essa atividade, essa matéria, essa matéria ela está na página 13, tá? Então, 13 e 14, e depois na página 15 nós vamos falar um pouquinho da arquitetura, que é bem interessante, ok? Então, novos caminhos para a arte brasileira. Então, vamos começar aí o nosso texto. Então, já está marcadinho para vocês, como eu tinha dito né, anteriormente, que sempre que pudesse, eu deixaria bem já marcadinho para quem estiver fazendo o mapa. Lembrando mais uma vez que eu não estou cobrando ele, ok? Então, após a Semana de Arte Moderna, a cultura brasileira ganhou destaque internacional e novas formas de fazer arte foram incorporadas ao cotidiano brasileiro. E agora nós vamos conhecer, né, alguns dos artistas que se destacaram nesse período. Então, essa Semana de Arte Moderna, né, ela vira realmente notícia. Então, muitos artistas espalhados pelo Brasil ficam sabendo dela, né, e da força que ela causa, e fora do Brasil também, tá? Então, a gente tem aí o Pixinguinha. Vamos começar então conhecendo aí esses artistas, começando aí pelo Pixinguinha. Então, o Pixinguinha Alfredo da Rocha Viana Filho, ele nasceu no Rio de Janeiro e aprendeu música em casa, né, ainda jovem. Começou a tocar flauta em cabarés, salas de cinema, que antigamente as músicas eram ao vivo, ranchos carnavalescos e no teatro de revista. Contribuiu para que o choro encontrasse a forma musical definitiva. O choro surgiu embasado na forma que os músicos brasileiros interpretavam as polcas vindas da Europa e também a música africana. Com o tempo, o choro passou a ter composições construídas, com base em esquemas formais, né, baseado dentro aí da música. O Pixinguinha compôs alguns dos choros mais conhecidos do Brasil, como Carinhoso e Rosa. Para quem nunca ouviu falar de choro e não conhece, então eu vou passar aqui um comecinho de um documentário sobre o Pixinguinha para vocês entenderem o que é o choro. O choro é um gênero musical genuinamente brasileiro. Nasceu na segunda metade do século XIX, do encontro da música europeia com o ritmo africano. Há mais de 100 anos, encanta e emociona gerações. Pixinguinha, o pai dos chorões, traduziu com sua música a alma brasileira. Compositor, flautista, saxofonista e maestro, Pixinguinha é o símbolo maior do choro. A melhor definição do Pixinguinha é a do
é a do Ari Vasconcelos. Se você tiver 16 livros para falar da música brasileira, vai ser pouco. Mas se você tiver que resumir a música brasileira numa palavra só, não tenha dúvida, Pixinguinha. Então, para quem não conhece, o choro é esse ritmo, né? E é realmente aí uma das características do Brasil, do povo brasileiro e principalmente da nossa música brasileira. Então, o Pixinguinha, ele inicia aí a sua trajetória, né, na música a partir da semana de 22, ok? E agora nós vamos conhecer alguns artistas que fizeram parte das artes visuais, tá? Então, as artes visuais, ela foi realmente muito influenciada e acaba aí dando um grande passo no Brasil em relação a isso. O primeiro deles que nós vamos falar é sobre o Cândido Portinari. O Cândido Portinari é uma representação muito forte brasileira, da arte brasileira, das artes visuais brasileira, tá? Então, o Cândido Portinari, ele foi pintor e ele também foi muralista. O que quer dizer uma pessoa que faz um muralista? Ele faz grandes murais, ok? Um dos murais mais famosos de Cândido Portinari é o Guerra e Paz, que fica na sede da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, e é essa obra que está em destaque aí na apostila de vocês. Eu não coloquei ela inteira aqui, mas ela está em destaque na apostila de vocês. Essa sede da ONU, ela fica em Nova York, aí na apostila de vocês, na página 13, dá para você poder ver melhor, né, essa obra. Então, a gente tem aí a guerra, que é essa que está em azul, e com o sofrimento, né, a característica bem marcante disso. E do outro lado, a paz, que está de amarelo, ok? O Cândido Portinari, ele é do interior de São Paulo, então ele é filho de imigrante italiano. Ele retrata muito os nordestinos, os cangaceiros, o brasileiro, o interior, tá? Então ele sempre faz esses temas brasileiros e temas históricos. Então é um artista que a gente tem que estudar à parte, e realmente tem muita coisa bacana para ver sobre ele, para falar sobre ele, para ver dele. E foi um artista influenciado fortemente pela semana de 22. Vale bastante a pena estudar realmente esse artista, ok? O próximo é o Volpi, Alfredo Volpi, conhecido como o pintor das bandeirinhas. Então nós vamos ver muitas obras ainda aí na vida, né, em relação ao Volpi. Sempre que você vê essa posição aí de bandeirinhas espalhadas,
Volpe é característico dele, ok? Então, o Volpe ele teve uma origem muito humilde, muito simples, diferente dos outros, né, da grande maioria que era talvez de uma família um pouco mais né, com poder aquisitivo, tá? O Volpe não, ele foi carpinteiro, para vocês terem uma ideia, tá? Ele é encanador, pintor de paredes, e a paixão pela arte fez se dedicar exclusivamente à pintura artística. Seu trabalho ficou marcado por valorizar linhas e cores, pintando elementos simples da realidade, como fitas, bandeiras e fachadas de casas. Mas também uma das características mais assim, importantes de a gente poder aí aprender sobre Volpe, claro, além das bandeirinhas, que é um clássico, né, que é a marca dele, ele também realizava muitas texturas nas suas obras. Então, se você prestar atenção, nessa obra, por exemplo, né, Alfredo Bandeiras e Mastros, a gente vai ver aqui, ó, no fundo da tela tem essa parede marrom, né, que são os mastros, e ele dá essa textura com linhas. Então, realmente parece que foi feito essas bandeirinhas em cima de um material com textura. A sensação que a gente tem é que a qualquer momento a gente vai passar a mão e vai sentir a textura né, que está sendo feita aqui, ó, essa textura de linhas. Então, parece realmente que foi feito em cima de texturas. E não foi isso, são pinturas, né? Então, ele faz essa textura aparente, porém com linhas, utilizando linhas curvas, ok? E na arquitetura... Oh, desculpa aí, eu já estou querendo adiantar a matéria, porque a arquitetura também é bem interessante. E na escultura, me desculpe, Bruno Jorge, ele nasceu aqui em São Paulo, na Moca, tá? E ele fez essa escultura que nós, né, grande maioria da população brasileira, acho que internacional, conhece como os candangos, porém o nome é Os Guerreiros, ok? Então o nome é Os Guerreiros, mas todo mundo que vai para Brasília fala os candangos, ok? Porque candangos era o nome dado aos trabalhadores que construíram Brasília, ok? No entanto, que quem já foi em Brasília ou né, tem curiosidade, lá em Brasília tem uma região, né, uma região administrativa ali, né, que fica realmente dentro de Brasília e que o nome chama Candangolândia. Então, para paulista é um nome bem, né? Porque a gente tem uma outra nomenclatura para candanga, né? Candango. Essa pessoa é um candango, né? Mas candango era o nome que eles davam realmente para aqueles trabalhadores braçais que estavam ali construindo a cidade. Então, para essas pessoas, eles constroem uma região ali afastada de onde eles estavam e dão o nome de Candangolândia. Então, hoje é uma região administrativa do Distrito Federal que se chama Candangolândia, ok? E essa estátua dos candangos, né, ou dos guerreiros, ela fica na Praça dos Três Poderes, em Brasília, ok? É uma escultura muito interessante, feita de bronze por Bruno Jorge, tá? E que ele utiliza aí o uso de formas geométricas. Então você observa os dois personagens, deixa eu aproximar um pouco, você observa os dois personagens, você percebe que são duas pessoas, cabeças, braços e pernas, porém o traço é muito geométrico, então é bem interessante, bem moderno para a época. Para a época, então, era algo assim, como do Brecheret, algo bem escandaloso, ok? E hoje ela faz parte ali do conjunto dos poderes ali de Brasília, ok? Então, quem um dia tiver a oportunidade de conhecer a Praça dos Três Poderes, de ir aqui nessa região de Brasília, que é muito interessante, é muito bonita, já estive lá por 3 vezes, é realmente muito fascinante, muito legal, tem muita coisa bacana para você conhecer, faz parte do nosso país, né? Essa capital aí que é uma capital muito interessante. Tem aí os guerreiros e você tem que visitar, tirar uma foto aqui embaixo do lado, porque foi um artista que também inovou a área da escultura, ok? Então, suas esculturas foram se transformando ao longo do tempo, ele foi influenciado
pelo movimento modernista. Ele estava em Roma e vem ao movimento modernista, vem aderir ao movimento modernista em 1930. E aí a sua obra, né, as suas obras, elas têm essa marca das formas geométricas, ok? Então, o de Bruno Jorge, que fez aí os candangos, né, ou os guerreiros, também foi muito influenciado pela Semana de 22, pela essa abertura aí da arte moderna, ok? E essa influência não fica só na arte propriamente dita, também vai para a arquitetura. Então, na arquitetura, nós temos coisas também bem interessantes. Então, a gente tem a primeira casa moderna, que é uma história bem legal, que também é um arquiteto que foi influenciado pelo modernismo, um estrangeiro. Vocês percebem que a grande maioria dessas pessoas que entraram na influência ou são estrangeiros ou são filhos de estrangeiros, né? Porque a gente considera aí que já tem uma abertura maior para isso. E isso muda realmente toda a visão aí de São Paulo, principalmente nessa parte de construção. Então, nós vamos ver uma casa e depois nós vamos ver um edifício. Então, a primeira é a Casa Modernista. O nome dela hoje é a Casa Modernista, que a gente conhece como a Casa Modernista da Rua Santa Cruz. Tá? Ela é do arquiteto ucraniano e foi projetado Gregory Washvich, muito difícil falar o nome dele, e ela foi projetada em 1927 e foi construída em 1928. É considerada a primeira obra de arquitetura moderna implantada no Brasil, ok? Então, ela foi projetada, né, para abrigar a residência desse arquiteto, que era recém-casado com a Nina Clabin, que era de uma família muito influente em São Paulo, tá? Que eram grandes industriais de elite, e a casa gerou forte impacto nos círculos intelectuais e na opinião pública em geral, com a publicação de artigos e jornais dos mais diversos espectros políticos, favoráveis ou contrários, né, à nova orientação estética proposta, porque é claro que causou escândalo, tá? Porque saiu totalmente do padrão de construção da época. Quando você olha para, né, a Casa Modernista da Rua Santa Cruz, hoje a gente vê nada assim tão moderno, né? A gente olha as construções que tem nos condomínios, a gente vê algo talvez até muito mais ousado, muito mais ousado. Porém, para a época era algo escandaloso, ok? Esse tanto, né, de concreto, geométrico, então era realmente algo que não se encaixava nos padrões da época, que nunca tinha sido feito. O jardim com flores, né, aí tropicais também foi algo muito moderno, e quem projetou e idealizou ele foi a esposa do Gregório, que foi a Mina, tá? A Mina Clabin, ela que projeta aí esse jardim. Então vamos conhecer um pouquinho, é um videozinho bem curtinho sobre a Casa Modernista da Rua Santa Cruz. E essa casa hoje
ela fica na Vila Madalena, e você consegue visitá-la, tá? Ela tem uma história, ela faz parte da história paulista, tá? Então ela é aberta e você consegue conhecer aí a primeira casa moderna, né? Influenciada pelo grupo de 22. E também temos um edifício que fica no centro de São Paulo. E claro, se nós estivéssemos hoje ainda em aula, seria aquele momento de fazer o nosso passeio, né? O nosso passeio cultural aí por São Paulo. Infelizmente a gente sabe que está sendo impossível, mas, né, vamos aí acreditar, quem sabe, né? A gente consiga, mesmo vocês não estando mais presente o ano que vem, mas a gente pode combinar sem problema nenhum. Quem teve comigo no começo, né, no outro passeio, desculpa, que eu fiz no começo desse ano, mas foi com outra turma. Quem teve no outro passeio, nós passamos pelo Martinelli, porém eu não entrei em assunto porque não fazia parte, né, do que a gente estava conversando, mas o edifício Martinelli ele fica ao lado do prédio do Banespa, que é este prédio ao fundo, esse prédio aqui, ó, branco, ele tem um mirante aqui em cima, ó, a torre, hoje ele é um museu incrível, né, as meninas aí, teve umas meninas, um pessoal, né, meninas e meninos, aí do terceiro que foi comigo, né, e ele é um edifício que está muito legal, o museu em si está incrível, muito bem bolado, com muita coisa interativa. E tem o mirante, que você vê a cidade de São Paulo. O edifício Martinelli, nós conseguimos ver lá de cima, algumas pessoas até chamaram atenção em relação a ele, pela casa, né, que ficava em cima rosada. Quem estava comigo vai lembrar. O edifício Martinelli fica bem próximo a ele. Tá? O edifício Martinelli foi o primeiro arranha-céu da cidade de São Paulo. Então, ele foi o primeiro prédio construído desse mundo de prédio que a gente conhece hoje em São Paulo. Ele foi o primeiro. Foi construído por um italiano que veio, né, para o Brasil em busca de crescimento e usou muito para construir esse prédio, porque inicialmente era para ele construir 20 andares e ele foi até o 30, né, construindo a casa dele, aqui, ó, na verdade, os últimos andares foi a casa que ele colocou para ele viver com a esposa e a sogra e os filhos, para provar para todas as pessoas de São Paulo que o edifício era seguro e que ele não iria cair, tá? Então esses últimos andares aqui era a casa do italiano, do Martinelli, ok? E esse edifício, por muito tempo, ele passou por situações bem precárias, ele virou o primeiro albergue invertido, né? O primeiro albergue vertical da cidade. Então, durante muitos anos, aí era reduto de drogados, prostitutas, assassinos, moradores de rua, por muitos anos, porque o Martinelli ele acaba falindo, né? Mas inicialmente, quando ele é inaugurado, um dos prédios, era o primeiro prédio, na verdade, e onde vivia e circulavam as pessoas mais ricas de São Paulo e do Brasil, ok? Depois, com a queda, né, do Martinelli, ele se torna uma favela, literalmente falando, uma favela vertical, um albergue vertical, até realmente ele ser retomado pela prefeitura e reformulado. E hoje é um prédio que abriga vários departamentos do Estado, como também de órgãos, de outros órgãos, né? Não só públicos, mas também privados. E também é aberto à visitação, um tour guiado e tudo mais. Você tem que ter bastante tempo para você poder visitar várias coisas aqui nesse centro. E você pode chegar até a parte do terraço onde tem o mirante, que é bem interessante e que você consegue, assim como no prédio do Banespa, ver a cidade de São Paulo do alto, aqui a Igreja da Sé, a Catedral da Sé, ok? Vamos conhecer então um pouquinho dessa história do Martinelli.
30 andares, 105 metros de altura, maior prédio do Brasil durante 13 anos. Primeiro arranha-céu de São Paulo. Concluído em 1934, o edifício Martinelli, localizado no centro de São Paulo, guarda muitas histórias desde a construção. A obra surgiu do sonho do italiano Giuseppe Martinelli, que queria criar um ponto que fosse a marca da cidade no Brasil e na América Latina. O projeto original do prédio foi modificado diversas vezes pelo empreendedor. O projeto inicial, 12 andares. Depois ele elevou para 14 andares. 18 andares, chegando no 20º, depois ele acabou chegando no 25º, fazendo uma laje aqui no 26º e concluindo a sua casa. A construção gerava desconfiança na população pelo tamanho e muita gente chegou a vender as casas próximas com medo de que o prédio pudesse desabar. Para afastar qualquer temor, Martinelli desafia a todos e constrói a própria mansão no alto do prédio. Ele veio morar para provar que o prédio estava seguro. Morou com a família de 1929 até 1934 e até para chamar a atenção também dos barões do café, das pessoas, para poder comprar apartamentos aqui, que ele tinha intenção de vender os apartamentos. Mesmo assim, o italiano não conseguiu vender todos os apartamentos do prédio devido ao momento de crise provocado pela quebra da Bolsa de Nova York. Endividado, Martinelli é obrigado a entregar o imóvel para o governo da Itália. Durante a Segunda Guerra Mundial, os bens dos italianos no Brasil são confiscados e o edifício é leiloado em 1944. São Paulo passa a ter então o hotel mais famoso da América Latina, o São Bento, que ocupava 11 andares. Devido a problemas financeiros, o empreendimento fechou na década de 60 e o prédio passa a ser ocupado irregularmente, se transformando em um verdadeiro cortiço vertical. O hotel faliu na década de 60. Com a falência do hotel, começaram a vender irregularmente todos os apartamentos. Aí sim, virou uma favela, virou cortiço. 3.000 pessoas passaram a morar aqui dentro. E a coisa ficou tão complicada que ninguém aguentava mais. Prostituição, bandidos, assassinos aqui dentro. Com a ocupação, o prédio passa por um período de decadência que só termina em 1975, com a reintegração de posse feita pelo prefeito Olavo Setúbal. Quando o prédio foi devolvido ao poder público, uma surpresa foi descoberta no fosso de ventilação. Então nós temos um fosso que é a ventilação do prédio. Na década de 60, aqui havia uma pessoa que era um traficante, ele era foragido e ele fazia parte aqui do grupo. Ele começou a comandar tudo aqui. Então ele vendia os apartamentos irregulares e ele permitia que as pessoas jogassem todo o lixo nesse fosso. E aqui onde estamos, aqui seria uma piscina. Aqui do outro lado ele permitia que colocasse pano nos ralos. Quando chovia, faziam 2 piscinas. Quando o Olavo Setúbal, o prefeito, veio com o exército, eles encontraram 9 andares de lixo, foi em 9 de maio de 1975, 9 andares de lixo, 30 metros de altura, ossada humana, feto e animais mortos. Reinaugurado em 1979, o edifício Martinelli é sede hoje de secretarias e órgãos municipais, onde trabalham cerca de 3.000 pessoas. Devido aos assassinatos ocorridos no período de decadência, o prédio adquiriu fama de mal-assombrado, que é negada por quem trabalha nele. As pessoas falam que o prédio é mal-assombrado devido à imagem do prédio ter sido maculada na década de 60, que haviam suicídios, virou uma favela vertical, onde havia um fosso. E nós temos 3.000 funcionários. Cada um tem seu depoimento. Nós temos funcionários que têm medo de subir aqui à noite. Eles não vão vir aqui no terraço. Tem uns que falam que ouviram vozes. Eu fui fechar uma sala e aí ouvi uma voz. Não, eu tô aqui ainda. Aí vai lá, não tem ninguém. Outros dizem que sentiram o cheiro de café. Mas são pessoas que a gente respeita os seus depoimentos. Mas eu, na verdade, nunca vi nada. Desde 2010, o programa de visitas do edifício Martinelli já recebeu 150.000 pessoas. O passeio guiado ao local é conduzido pelo Relações Públicas Edson Cabral, que começou a trabalhar no prédio há mais de 10 anos como porteiro. Então, esse edifício, né, esse arranha-céu, primeiro aí na cidade de São Paulo, tem uma história bem complicada, né, até um pouco macabra, vamos assim dizer. Porém, hoje ele está aberto, ele funciona e faz parte da revitalização do centro histórico de São Paulo. E aí, se vocês tiverem novamente uma oportunidade de passear pelo esse centro que tem tanta coisa interessante, tanta coisa legal, dá uma chegadinha aí do lado do prédio do Banespa, não perde a oportunidade.
entra no Martinelli, entra no Banespa, conhece o centro histórico que faz parte do nosso estado, faz parte da nossa história e que muitos paulistas não conhecem. É muito triste quando você conversa com adultos paulistas que nasceram e viveram aqui a vida toda e você pergunta sobre o centro histórico e eles não conhecem quase nada. E aí tem tanta coisa interessante para a gente ver, muitos outros arranha-céus, muitas outras histórias e muitos outros prédios e não só prédios, mas museus, casas de artistas que foram influenciados aí por esse período do modernismo e que estão ativos até hoje. Então, realmente, a gente tem que saber e conhecer um pouco sobre essa cultura, né? Sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado. E vale muito a pena. Então, é esse o legado aí que os modernistas deixaram, graças a Deus, para o nosso país, para o nosso estado de São Paulo, para a cidade de São Paulo, porque se eles realmente não tivessem tido essa iniciativa de combater aí o preconceito, combater a mente fechada, né, com arte, nós não tivéssemos talvez evoluindo bastante em relação à arte, à arquitetura, dança, moda, música, a fotografia, a culinária e a tantas outras coisas. Então, devemos muito a esses artistas, ok? Bom, pessoal, na próxima aula nós vamos falar sobre a Frida, que é também do período do modernismo, porém o modernismo mexicano, ela é influenciada pelo modernismo europeu, chega a conviver com os modernistas, e é uma mulher que tem uma história aí muito interessante. Então nós ficamos por aqui relacionados ao Brasil, relacionado a essa semana aí de 22, e vamos retornar depois novamente com mais uma influência, que é a resistência contra a cultura, que vai ser depois da nossa avaliação. É só para fechar realmente a apostila, porque vale bastante a pena, pelo menos, conhecer um pouco sobre a contracultura, que faz parte dos teatros de resistência que nós tivemos na época da ditadura, e também sobre os grandes eventos, né, que tivemos aí, tanto no Brasil como no mundo, como o movimento hippie, por exemplo, como o Tropicália, que nós tivemos no período da ditadura, o Teatro do Oprimido, que também foi no período da ditadura, o movimento hippie, o movimento punk rock, que também faz parte da contracultura, o Woodstock. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E que é o que dá aí o pontapé inicial para tudo que a gente conhece hoje de música, teatro e espetáculos, ok? Então a gente se vê na próxima aula.